Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento que você tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo cumprimentá-la a todos os meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os 4 cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você considerado como ateu, tem o meu respeito. Mas o grupo que está classificado na minha visão, na minha ideologia de pensamentos, como à toa, não tem o meu respeito. Por que, pastor, você joga pesado contra o à toa? O à toa, na minha visão, na minha concepção, são essas pessoas que fazem chocotas, que fazem deboches, são demagogos, são hipócritas, são pessoas que têm um pensamento furado, que diz mais ou menos assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, findou, acabou. Ou de qualquer um dos meus íntimos queridos. Eu quero dizer, senhoras e senhores, isto não é verdade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, também está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois recebe-se um juiz. Vai haver um juiz severo, um juiz sem misericórdia por esses grupos de pessoas. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 28, também está escrito: Jesus, ele há de voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para a salvação. O grupo que aguarda, que está esperando para gozar a salvação, são aquele grupo de pessoas que já passaram para o lado de cá, já morreram para este mundo, já ressuscitaram com Cristo Jesus. Foi pessoas que confessaram Ele como o único e suficiente Salvador para morar no céu dias. É necessário que o ser humano confesse. Romanos capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Com a própria boca o homem tem que fazer confissão para herdar a salvação. Aí em Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus disse: se o ser humano não confessar o nome da pessoa perante os homens aqui na terra, ele também não há de confessar o nome dessas pessoas perante o Pai dele que está assim nos céus. Mas qualquer que negar, também ele há de negar o nome dessa pessoa perante o Pai dele que está no céu. Aí já é o versículo de número 33 do capítulo 10 de São Mateus. Então, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o número 600. Estamos trazendo uma bateria de estudos temáticos sobre o Deus da matemática na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Mas eu quero meditar alguns versículos, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 15, da partir do versículo 6. Vamos estar dando sequência sobre a videira e os ramos. Que nos disse assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanhar, lança-se no fogo e os queima. Eu quero, dentro deste versículo 6 do capítulo 15 aqui de João, Jesus, ele é a videira, Jesus a videira e os ramos. Os ramos somos nós. Eu sou ramo. Você que é um cristão é um ramo. E ele fala: se eu não conseguir produzir, eu vou ser lançado fora. É como se fosse que me pegasse, me apanhasse e me lançasse dentro de um fogo
para ser o quê? Queimado. Porque o ramo, ele tem que frutificar, ele tem que produzir. Talvez, neste exato momento, você não conseguiu fazer um batismo esse ano. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, nós temos que frutificar, nós temos que produzir fruto. E o versículo 6 é uma exortação da parte de Jesus, ensinando para os discípulos, trazendo-os para a geração nossa, para este exato momento. Jesus falou: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Para mim continuar com a minha salvação garantida, eu tenho que estar enraizado, permanecendo firme em Jesus Cristo. Senão eu estou correndo risco de ser lançado fora do projeto do Senhor Jesus. E o texto está dizendo bem claro aqui, ó, né? Se alguém não permanecer em mim, ou seja, no Senhor Jesus, será lançado fora. A semelhança do ramo. É a semelhança como se fosse do ramo. Quando ele conseguir lançar as pessoas fora, que não está produzindo, é como o ramo, né? Secará. Na palavra secará, secará, tem um ponto e tem uma vírgula. E ao apanhar, lança no fogo. Ao apanhar, assim, lançar-se no fogo e os queima. Misericórdia. Talvez nesse exato momento a cabeça sua está a mil. Você deve estar ficando preocupado. Poxa, a palavra é tão forte que eu não estou produzindo nada. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, que através dessa palavra você vai conseguir permanecer inabalável e produzir frutos. Aí o versículo de número 7, Jesus falou: se permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserstes e vos será feito. Essa questão de nós pedir e se permaneceis em mim, em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos serás o quê? Feito. Mas para você pedir algo, Jesus, para você pedir algo ao Senhor, eu pedi, primeiro tem que estar no querer do Senhor, tem que estar no centro da vontade do Senhor. Às vezes tem pessoas que não recebem nada, porque como diz lá o Tiago, pediste e não recebeste, porque pediste mal. É bíblico, meus amados irmãos. Mas tudo tem que estar no centro do querer do Senhor, da vontade do Senhor. Aí o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que dei muitos frutos. Na palavra fruto, aqui tem um ponto e tem uma vírgula. E assim vos tornareis os meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, tem que frutificar, tem que produzir. Senão a pessoa está correndo o risco de ser lançado fora. E para ser discípulo de Jesus, tem que frutificar, tem que se multiplicar. Aqui, ó, versículo 8. Nisto é glorificado ao meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vós tornareis meus discípulos. Até para ser discípulo de Jesus, tem que frutificar, tem que dar fruto. É o que eu estou fazendo aqui. É que eu estou semeando todos os dias a semente que é a palavra do Senhor. Ela é uma semente. Ela está encontrando guaridas de corações. São milhões, bilhões em todo o planeta Terra. E eu quero te dizer, nesse dia, pastor, eu não estou produzindo nada. Eu quero te dizer para você ser discípulo, né? Muitos frutos. E assim vós tornareis os meus discípulos, para a glória de Jesus.
eu estou me esforçando para produzir muitos frutos. Aí o versículo 9 diz assim: como ao Pai que me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A palavra amor tem um ponto e tem uma vírgula. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Versículo 12. Os meus mandamentos é esses, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esta cobrança aqui do amor do Senhor é para que nós conseguimos amar uns aos outros. Olha aqui o versículo 12. Os meus mandamentos é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí o versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui eu quero parar no versículo 13, para mim daqui a pouco entrar no estudo sobre o número 600. Mas eu quero fazer um breve comentário só no número 13, para vocês verem a profundidade do que Jesus fala assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meus irmãos, ninguém consegue morrer por ninguém. É raro. Pode até acontecer. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. E Ele nos ama. E quem sabe nesse dia, Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está te chamando. Ele está te convidando. Filho meu, o que queres que eu te faça? Onde que está a sua dor? Onde que está o seu problema? Onde que está o seu desespero? Onde que está esses momentos que você está passando sem ter paz, sem ter alegria? Jesus está te convidando para você abrir o coração, para Ele fazer uma morada perpétua dentro do seu coração. Aí você vai ter uma paz verdadeira, uma paz que o mundo não tem, que o mundo nem conhece, mas você vai passar a ter e vai passar a conhecer. Fica esta palavra de reflexão, da abertura, e agora eu quero já entrar no assunto sobre o número 600, tá bom? A partir desse exato momento aqui, nós já vamos fazer aqui o número 600. Você sabia que o número 600 foi o número de homens de Benjamim que escaparam do extermínio dessa tribo? É citada 66 vezes na Bíblia. Leia estes detalhes em Juízes, capítulo de número 20, versículo 46 ao 48. E descubra ainda os seguintes. Vou repetir. Você sabia que o número 600 foi o número de homens de Benjamim que escaparam do exército, não, do extermínio, do exército não, do extermínio dessa tribo? É citada 66 vezes na Bíblia. Leia estes detalhes em Juízes, capítulo 20, versículo 46 ao versículo de número 48. Eu quero, nesse exato momento aqui, meditar com todos vocês em Juízes capítulo 20, para a gente tirar essas
essas dúvidas. Juízes capítulo 20, versículo 46 ao 48, que nos diz assim: e todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiveram a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens, aqui ó, porém 600 homens vieram às costas e fugiram-se para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon quatro meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo. Então aqui, meus amados irmãos, Deus, ele é matemático. O seu filho Jesus, ele é o quê? Matemático. Porque aqui nós vamos falar alguns outros personagens que está classificado no número 600. Você sabia que 600 foi o número de homens de Benjamim que escaparam do extermínio, né, dessa tribo. Só é citada 63 vezes na Bíblia Sagrada. Então, nosso Deus, ele usa para conseguir escapar-se do extermínio. O dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé. Você sabia que o dilúvio, quando o Senhor tinha dado a ordem a Noé para construir a arca, ia começar só no ano 600? Gênesis, capítulo 7, versículo 6 e versículo de número 11. Vamos lá de Gênesis, né? Gênesis capítulo 7, versículo 6 e versículo 11. Primeiro vamos ver o versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ou seja, Noé estava com 600 anos de idade, já tinha vivido 6 séculos, porque um século é 100 anos. E Noé já estava o quê? Com 600 anos. Quando o dilúvio começa, quando o dilúvio vai começar, Noé estava com o quê? 600 anos, né? Gênesis capítulo 7, versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 11 de Gênesis capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. A expressão da fonte do abismo, o abismo se refere à avó nossa terra, ela é virgem até hoje. Ou seja, a terra, ela deu uma flor, como se fosse uma flor que está brotando, e começou a sair água, jorrar água sem parar. Então, houve água vindo de cima para baixo. A janela do céu se refere dos céus caindo água sem parar. E também a terra do abismo
saía toneladas e toneladas de água. Você já imaginou um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente? Aí eu quero ver aqui a ciência, o que a ciência vai fazer os seus cálculos. É o fenômeno da natureza. Fenômeno coisa nenhuma. Isso aqui não cabe a cientista nenhum. Só o cientista dos cientistas, que é Jesus. Jesus é cientista. E ele fez abrir as fontes do abismo, saindo água. Quanto mais sai água debaixo da fonte que a terra abriu, saiu água do terceiro céus e inundou toda a terra. E eu quero dizer para as senhoras e senhores que o mundo que estamos vivendo agora vai ser diferente. A Bíblia fala que vai ser a destruição, Pedro falando, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6 e versículo de número 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Pelas quais as coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pelas mesmas palavras se reserva como um tesouro que se aguarda para o fogo, até o dia do juízo e das perdições dos homens ímpios. Agora será com fogo. Você já imaginou que agora será com fogo que vai acontecer com a igreja da atualidade? Vai ser com fogo. Diz a Bíblia que é um fogo que nunca apaga. Mas é por isso que esse canal existe. Para você ser evangelizado. Para você saber que tudo isso que nós ensinamos aqui diariamente no canal, a raça humana precisa saber. A raça humana precisa conscientizar. A raça humana precisa se despertar. E saber que existe um Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que há de julgar os mortos e os vivos. Aqui, Faraó perseguiu Israel com 600 carros escolhidos. Faraó, ele perseguiu Israel com 600 carros escolhidos. Êxodo capítulo 14, versículo 7. Êxodo capítulo 14, versículo 7, que nos disse assim: e tomou 600 carros, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Está vendo aqui? Eu estou falando sobre o quê? O número 600. Você ainda tem dúvida ainda? Sagar feriu 600 filisteus com uma agrilhada de boi. Sagar feriu 600 filisteus com uma agrilhada de boi. Juízes, capítulo de número 3, versículo 31. Vamos ver se isso é verdade. Você imagina um homem só ferir 600, em uma só tacada? Vamos ver se isso é verdade. Juízes, capítulo 3, versículo 30. Juízes, versículo 31. 3 é o capítulo, 31 é o versículo. Depois dele foi Sagar, filho de Anater, que feriu
a 600 homens dos filisteus com uma agrilhada de boi, tem um ponto e tem uma ovelha, e ele libertou a Israel. Meus irmãos, a Bíblia, ela é rica demais. Você está observando que tem alguns textos da Bíblia que eu não estou fazendo comentário para os vídeos não ficar muito grande. É porque eu tenho que mostrar aqui a prova só do número 600. Eu estou dominando o número 600. Quem é um pouco mais inteligente já tem me acompanhado e captura. Eu me preocupo mais de mostrar onde está escrito e bate que tem um número lá, certo? Depois dele foi Sagar, filho de Anatete, que feriu a 600 homens dos filisteus e conquistou, né? E libertou a Israel. 600 homens armados da tribo de Dan conquistaram a cidade de Laís. Juízes 18, 11 a 27. Esta referência eu não vou ler, vou permitir para vocês, para os vídeos não ficar muito grande. 600 homens armados da tribo de Dan, né, conquistaram a cidade de Laís. Juízes, capítulo 18, versículo 11 ao versículo de número 27. Havia 600 homens com Saul. Havia 600 homens com Saul. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 15. A ponta da lança do gigante Golias era de 600 ciclos de ferro. A ponta da lança do gigante Golias era de 600 ciclos de ferro. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 7. 600 homens fazia parte do exército de Davi quando ele andava fugitivos de Saul, os quais permaneceram sempre fiéis a Davi. 1 Samuel capítulo 27, versículo 2. Vocês ainda podem ver ainda lá em 1 Samuel 39 e também 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 18. 600 ciclos de ouro foi o preço que Davi pagou pelo terreno onde o templo foi erguido depois. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 25. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 25. Cada pavés feito por Salomão pesava 600 ciclos de ouro. Cada pavés feito por Salomão pesava 600 ciclos de ouro. 1 Reis, capítulo 10, versículo 16. 1 Reis, capítulo 10, versículo 16. Cada carro importado do Egito custava a Salomão 600 ciclos de pratas. Cada carro importado do Egito custava a Salomão 600 ciclos de pratas. 1 Reis, capítulo 10, versículo 29. 1 Reis, capítulo 10, versículo 29. Observe os números mais importantes que aparecem na Bíblia entre as centenas, 600 e 700. Então vamos lá. 650 foi o número de talentos de prata que Êxodo pesou. Está lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 23. Êxodo, não é Êxodo não, Êxodo, capítulo 8, versículo 23.
666 talentos era o peso do ouro trazido anualmente a Salomão. 666 talentos era o peso de ouros trazidos anualmente a Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. 690 era o número de irmãos de Jeuel, registrado em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo de número 6. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo de número 6. Quero parar por aqui, agradecer a sua companhia, agradecer a sua participação. E lembrando você, se Jesus não voltar e eu tiver vida e saúde, eu volto fazendo o número 700.